Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Eu sou o Ítalo, aqui da Academia da Aprovação e também do Contando Matemática. E venho para hoje para poder falar para você que tem o sonho em passar um concurso público, como conseguir conquistar isso. Muitos falam, por aí, que é sorte. Eu lembro que quando eu era jovem, falavam assim: "Oi, então nem preste concurso público, porque isso daí muitas vezes é sorte, eu tenho carta marcada." E quando eu fui prestar pela primeira vez, eu vi que era muito longe disso. Eu vi que o que a gente precisava era além, simplesmente até mesmo dos estudos, para poder conseguir chegar. Não tinha carta marcada não, mas sim tinha um planejamento para poder chegar. E neste vídeo eu vou estar te mostrando esses passos e como funciona e como que eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo. Um primeiro ponto que eu quero colocar com vocês é a frequência que vocês estudam. Ou seja, você já tem uma rotina de estudo? Ou seja, você sabe o momento de estar lendo, estar ouvindo e vendo um professor, momento de praticar, momento de revisar, São os principais pilares, além de praticar simulados. Você tem tudo isso ordenado, na sua agenda, no seu planejamento, de quando vai ser feito, até que para você também não fique naquela correria do dia a dia, Trabalha, arruma a casa, janta, vamos tentar estudar um pouquinho, o que eu estudo hoje, não sei o que eu estudo, vamos fazer outra coisa. Gente, daí parece que vai virar uma bola de neve, um ciclo. Parece que você nunca vai sair do mesmo lugar, não é verdade? Concordem aí comigo aí, por gentileza. Se não acontece, eu tenho certeza que isso acontece com a maioria de vocês, não é verdade? Bom, pois bem, e aí a gente começa. Vamos pensar, por exemplo, vou citar aqui um cargo onde nós somos maiores especialistas aí, são os cargos educacionais. Muitas vezes, quando você abre um edital que acaba de sair, português, legislação, conhecimentos específicos, e em 90% deles, matemática, essas matérias estão sempre presentes. Às vezes vem um pouquinho mais, uma informática, uma atualidades, uma dissertação, redação, estudo de caso, enfim, está presente ali. E como que você faz para estudar todo aquele conteúdo? Se você levar em páginas, gente, só de legislação e conhecimentos pedagógicos, com certeza todos os editais batem mais de 2.000 páginas. Só nisso. Como que você, às vezes, em 2 meses, no máximo 3, vai dar conta de todo esse conteúdo? E ainda ter que focar na banca, saber como que a banca pergunta. E muitas vezes as suas maiores dificuldades ainda nem tá na parte específica, Tá na matemática, no português e assim por diante. Ou seja, precisa ter um estudo contínuo. Até vou falar para vocês, vou mostrar agora para vocês, um pouquinho do que a Lidiane fala pra gente. Ela que conseguiu um primeiro lugar ali em Itupeva e fala que mesmo assim ela continuou seus estudos. Olá pessoal, eu gravei essa breve mensagem como forma de agradecimento ao curso Academia da Aprovação, que é uma equipe excelente de professores e tem um conteúdo muito bom, prático para estudo, tem aulas ao vivo que me ajudaram muito. Eu fiz a prova de Itupeva recentemente para professor de desenvolvimento infantil e quando saiu o gabarito eu vi que eu só tinha errado uma questão. Eu fiquei até surpresa, assim, aí fui corrigir novamente e vi que realmente era isso. Eu tinha errado uma questão. Fiquei ansiosa, aguardando o resultado da classificação, e quando saiu a classificação, eu vi que eu havia ficado em primeiro lugar. Fiquei muito feliz mesmo. E agora, recentemente, eles me convocaram, estou nesse processo para ingresso na prefeitura. E eu quero muito agradecer a todos os professores, principalmente o professor Ítalo, o professor Fábio, que não deixa a gente com dúvidas, a gente fica lá, mesmo na aula ao vivo, a gente vai, faz as perguntas, eles respondem, eles ficam perguntando, nos incentivam a tirar as nossas dúvidas, isso é muito bom. E também os materiais impressos ajudam muito, que eu trabalho em um lugar que é um pouco longe, eu trabalho em Osasco atualmente e moro em Franco da Rocha, então é um lugar que é distante um do outro, então eu aproveitava esse tempo no transporte para estar estudando com material e também fazendo os simulados que ajudam muito, tanto a fixar o conteúdo que a gente aprende, quanto também a gente ver aquilo no que a gente está precisando melhorar, Então me ajudou muito. E eu continuo aí com o curso eu comprei, foi o extensivo, ele é válido por 1 ano, eu pago mensalmente, então é uma forma muito prática, tanto para acesso quanto para me facilitou muito a forma de pagamento, eu gostei muito. E
Continue estudando, mesmo ingressando agora em Itupeva, eu quero continuar estudando, porque eu tenho aí, né, uns objetivos na vida e pretendo alcançar também. Então é isso, e eu deixo aqui, né, um certo exemplo da gente se esforçar para estudar e que vocês também possam estar aí alcançando esse objetivo de vocês. Perfeito, muito obrigado, Lidiane, pelo seu depoimento. E ela cita aqui, pessoal, vocês veem que um ponto muito importante, né? Que é da motivação. E nesse caso, dos professores estarem motivando a perguntar. E eu sempre digo, quando eu entro numa aula, somente ao vivo ou numa live aqui no YouTube, eu costumo falar o seguinte: se você estuda, é praticamente quase obrigação você ter dúvidas, tá? Se você não manda uma dúvida para mim, quer dizer que você não está se dedicando o suficiente aos estudos, tá? E muita gente acaba se perdendo nisso. Ou às vezes até quando você escolhe um curso para se preparar ou algo do gênero, se você não tem esse suporte necessário, às vezes é bem a sua dúvida que cai na questão. Às vezes você tem ali 22 assuntos de crase para serem estudados, você sabe de cabo a rabo 21, e só um você tem dúvida. Qual que cai no concurso? Aquele um. Então, se não tiver um professor ali, né, adequado, ou seja, preste isso a você, tire suas dúvidas ali momentaneamente, né, pode ser que você acabe ficando para trás. Isso é muito de uns grandes diferenciais que a gente faz aqui na Academia da Aprovação. Estar juntos com vocês em toda a jornada. Inclusive, quando eu falo em toda a jornada, eu faço alguns cursos extensivos, ou, por exemplo, Matemática do Zero. O nome já diz tudo, né? É um curso que começa literalmente do zero. Vocês terem ideia, a primeira aula eu falo de operações básicas, adição, subtração, multiplicação, para justamente, né, a gente começar passo a passo, para depois falar da outra operação básica, divisão e assim por diante. Eu até posso mostrar para vocês ali no final um pouquinho disso daí, tá? Inclusive, né, vou pegar aqui a Joedne, que fez esse curso com a gente e tinha muita dificuldade em matemática, tá? Dê uma olhada só no que ela fala para nós. Eu conheci o professor Ítalo em janeiro de 2020, fazendo cursinho para Louveira. De lá para cá, eu sempre venho fazendo cursos com ele, matemática definitivo. Alcancei êxito em vários concursos, tanto que tem 3 para ser chamada, não sei qual deles irá me chamar primeiro. Porém, é sempre de 90% a 100% que eu acerto, que eu gabarito a prova de matemática. Faço matemática definitiva com ele, o que me agregou muito, e até nas minhas aulas, o que eu tenho aprendido com ele também me auxilia. O professor Ítalo é um professor excelente, dinâmico, didático, as aulas dele são muito boas, e recomendo muito. Muito obrigado, Joedna. Tanto que eu usava muito esse nome da matemática definitiva, que é para você realmente aprender definitivamente e transformar a matemática, que na maioria das vezes nesses concursos é um divisor de águas, tá? Assim como, por exemplo, também aconteceu com a Joyce, que conseguiu a aprovação e a futura nomeação aí em Poá, da banca Nosso Rumo. Foi graças à matemática que ela ganhou muitas posições. Fala aí pra gente, Joyce. Oi pessoal, boa tarde, eu sou Joyce Regina, estou aqui para compartilhar boas notícias com vocês. Eu hoje descobri que eu fiquei em 9º lugar na classificação do concurso de Poá para professor de educação básica e estou aqui para agradecer e indicar a Academia da Aprovação do professor Ítalo, que foi onde eu fiz o cursinho preparatório para Poá e também já acompanhava ele no YouTube, acompanhava ele também na Matemática do Zero, fiz o cursinho preparatório e estou muito grata com essa conquista, tá bom? Obrigada! Perfeito, mas não podemos parar aí só falar da matemática, que nem eu disse, tem outras matérias. Inclusive, por exemplo, vamos começar pelo português. Nosso mestre Fábio vem aí conosco desde o início da jornada do caminho da nomeação, com as aulas de português, né? Sempre sendo esplêndido. Eu falo que eu tenho que achar um aluno para falar mal dele, né? Brincadeiras à parte, queria que vocês conhecessem um pouco do Fábio e, aliás, já passando uma pergunta para ele, Fábio, além de você se apresentar e para o pessoal poder também te conhecer, quem não te conhece, porque você está sempre presente nas lives aqui no canal, mas também falar das principais dificuldades, as dificuldades que você vê que os alunos mais encontram na prova. Diz aí para a gente, por gentileza. Olá, Ítalo, tudo bom, meu querido? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio, como o Ítalo já me apresentou, sou professor de língua portuguesa
e de redação aqui da nossa Academia da Aprovação. E as dúvidas que mais aparecem dos alunos sobre dificuldade falam sobre, por um exemplo, colocação pronominal. A parte de português, tá? Igual português. Colocação pronominal, crase, verbos. Aí eles me perguntam, mas professor, quais são as mais difíceis, quais são as mais fáceis? Eu digo para eles que essa dificuldade, essa facilidade, elas ficam escondidas atrás de uma outra palavrinha que é complexidade. Por que eu falo isso? Eu falo para eles que eu posso, de repente, saber sobre o tema, mas na hora que eu vou ali colocar, né, na resposta, eu me embaralho todo porque eu não entendi a complexidade da questão. Porque não vai aparecer esse nível de fácil e de difícil. Porque às vezes o que é simples para um, fácil, é completamente difícil, complexo para o outro, né? Uma certa dificuldade. Então, assim, se para uns aquilo é mais simples, para outros pode não ser. Eu falo assim, realmente entender o mecanismo da questão, entender o enunciado para depois conseguir aplicar aquilo que você viu nas aulas. Então, não existe facilidade ou dificuldade de questão. Existe o quê? Eu entender o mecanismo, ou seja, isso está muito complexo para mim. Eu consigo realmente entender o que a questão está pedindo? E a partir disso eu vou lá e somente aplico aquilo que eu vi em aula. Então, não é algo muito difícil. Ah, mas professor, a questão era difícil. Eu falo assim, não, ela era complexa, porque o conteúdo você sabia. O conteúdo você viu comigo. Então, assim, a colocação pronominal, que é o terror. Ah, meu Deus, verbos, né? Porque verbos tem tempo, tem modo, tem número de pessoa, tem, nossa, um monte de particularidades que pode aparecer na nossa prova. Mas tudo isso que envolve o verbo, nós veremos nas aulas. Ou nós já, né, passamos nas nossas aulas. O que vai ficar difícil, então, é como ela é aplicada, tá? Já sobre redação, o que mais falam é, professor, eu não sei escrever. Se for dissertação, o motivo da aula, professora, eu não sei dissertar. Sabe sim, todo mundo sabe se posicionar sobre alguma coisa, sabe defender os seus argumentos sobre esse assunto. Então eu falo que a aplicação da redação, seja o texto dissertativo, seja um estudo de caso, seja lá como a questão aparecer, desde que você tenha, né, que produzir um texto, todas elas vão ao encontro daquilo que você já viu, seja na sua vida acadêmica ou no seu dia a dia. É por isso que eu falo que é mais tranquilo. A estrutura, deixa comigo. Eu vou ensinar a cada um de vocês. Mas a parte de construção de texto, vocês já sabem, porque é simplesmente argumentar, falar sobre um assunto, expor, né, dessa maneira, colocar seu ponto de vista e depois defender o seu ponto de vista com os seus argumentos. Então não há muita dificuldade. O que é uma complexidade, é um nervosismo que nós iremos, né, disfarçar, esconder ou até eliminar esse nosso processo. Certo, Ítalo? Espero que eu tenha ajudado você nesse primeiro momento sobre essas dificuldades, tá? Volto a falar, não tem questão fácil, não tem questão difícil, tem a complexidade, né, da questão ali, seja no seu enunciado, na sua resposta, mas que todos os alunos que acompanham, eles têm vivência do conteúdo durante as nossas aulas. Certo, meu amigão? Perfeito, Fábio. Aliás, vou embutir mais uma nisso que você falou. Você consegue encontrar questões mais fáceis e mais difíceis? Porque isso, né, entre esses 15 anos que eu estou nessa caminhada de concursos públicos, né, testando, dando aulas e tudo mais, sempre tem um aluno que me pergunta isso em matemática, em português, legislação. Mas em português, existe isso realmente? Dentro da língua portuguesa. Professor, qual é a questão mais difícil? Qual é a questão mais fácil? Eu falo para eles que, infelizmente, não existe a questão mais difícil nem a questão mais fácil. O que existe é o compreender o comando da questão, o que é para ser feito, como eu vou aplicar o conhecimento. Então eu falo para o aluno que a parte mais difícil é realmente compreender o que o conteúdo traz para a gente, porque a aplicação ela pode aparecer de várias maneiras. Por um exemplo, falaremos de verbos. Cada banca pode cobrar a participação do verbo, né, nas suas questões de maneiras diferentes.
Por um exemplo, pode aparecer uma questão que peça número, pessoa, tá? Tempo e modo verbal, ou tem algumas que pedem um pouquinho mais além, utilizam verbos que nós utilizamos quase que de maneira, quase que não aparece no nosso dia a dia. Então, é isso que eu falo para o aluno. Não é a dificuldade, a complexidade. É o como você estudou, o que você viu do conteúdo, o que você aprendeu e apreendeu do que você viu. Então, dentro dos concursos, eu falo para eles, né? É legal, porque se o conteúdo é repetitivo, as questões, uma hora ou outra, também serão questões que nós já vimos no nosso curso. Então, fica até mais simples de resolver, simples de trazer a resolução. Então, seja o terror, né, dos concurseiros, a crase, a colocação pronominal, os tempos verbais, as figuras de linguagem, todas elas requerem, elas cobram um pouquinho de complexidade, mas nada que dentro do curso, estudando, aperfeiçoando vocês, né, os queridos concurseiros, consigam superar essa barreira da dúvida e aplicar o conhecimento. Já em redação, que é a produção textual ou a questão dissertativa, os alunos ficam, né, os concurseiros também ficam um pouco, né, ansiosos, porque, professor, como é que eu começo? Eu falo, gente, nós discutimos, nós aplicamos nossas ideias, nós defendemos as nossas ideias com os nossos argumentos o tempo todo, o tempo inteiro. Então, a estrutura, ela é simples de ser colocada, ela é simples de ser compreendida, desde que eu saiba o que é para ser feito. Então, eu falo assim, para que eu consiga construir um texto, eu preciso ter primeiro uma lei de raciocínio. Então, o que eu sei sobre esse assunto? Qual o meu ponto de vista sobre esse assunto? Quais argumentos eu posso utilizar para sustentar esse meu ponto de vista? Só aí, observando esses 3 tópicos, o aluno já consegue construir um texto maravilhoso. Então, não há dificuldade suprema, tanto em língua portuguesa quanto em redação. O que há, às vezes, é o desconhecimento, a falta de prática, é o não saber o que eu tenho que fazer. Então, por isso que é muito importante que o aluno compreenda o mecanismo da questão, o que está sendo realmente pedido. Talvez aí more um pouquinho dessa complexidade que eu falei. Dificuldade não. Aí, Ítalo, espero que eu tenha, né, dessa primeira maneira ajudado vocês. Aqui vocês tenham a vontade de, né, perguntar para o professor, mas como é que eu resolvo isso? Como que eu coloco isso? Como que eu construo isso? E é por isso que nós estaremos aqui. Certo, meu querido? Perfeito. Então, como vocês podem ver, tudo também é questão individual. Até mesmo quando eu falo de planejamento. Tem gente que fala assim, Ítalo, quanto tempo é suficiente para os estudos? 1 hora por dia, 2 horas, 5, 8 horas diárias? Quantas horas eu estudo? Gente, é individual. Você tem que pensar em horas líquidas de estudo, certo? É uma coisa que você tem que se planejar, como eu falei no início do vídeo, para conseguir dar conta de todo aquele conteúdo. E tem alguns que você vai sim gastar mais tempo, outros menos, de acordo com a sua dificuldade, certo? E aproveitando do conteúdo de português, né, eu queria também apresentar para vocês a Clarice, nossa professora de legislação, diretora aí há mais de 27 anos em São Paulo. Queria, Clarice, que você me falasse o quanto que o português, ou o que seria tão importante no português, consegue fazer essa conexão, vamos dizer assim, com a própria legislação. O que você falaria para os candidatos a tentarem bastante? Tenho recebido bastante perguntas a respeito de concurso, né? O que eu devo estudar, o que estudar, quanto tempo estudar. Então, tudo isso leva a um diferencial no momento que você faz um concurso e para se estar colocando bem nesse concurso. E a sua pergunta é qual a grande dificuldade dentro da área de português dos nossos concurseiros, dentro da minha matéria de legislação? Eu acredito que, em primeiro lugar, gramática, que acho que é um calo para muita gente, porque é muito fundamental que se entenda a pontuação, as vírgulas, né, as ênfases que são dadas, o que está dentro de aspas e algumas verbetes também que são de suma importância para que você vá se adaptando. Mas o mais difícil é a interpretação de texto,
Porque a interpretação de texto leva vocês a entenderem a realidade dentro da lei, ou seja, que a lei faz parte do cotidiano de tudo que se move dentro da sociedade. Então, a lei parece uma coisa muito difícil, e quando você traduz, ao estudar, você interpreta, entende o que está dentro da realidade mostrada ali na lei, você fala, nossa, era sobre isso que nós estávamos falando, mas para isso é importante estudar legislação. Para estudar bem legislação, você precisa estudar bem interpretação de texto. A legislação, ela é a interpretação da realidade, do dia a dia, da rotina, como proceder, quais são os processos possíveis a serem ministrados pelo concurseiro no seu dia a dia, dentro do trabalho, do cargo onde ele vai estar se colocando. Então, a interpretação de texto de português é o mais importante para vocês. E ter claro, nas questões gramaticais, as pontuações. Vírgulas, às vezes, condenam uma pessoa ou libera. Então, eu acredito que esses 2 pontos sejam os fundamentais para que vocês estejam estudando. Perfeito. Então vejam que isso daí, na verdade o que a Clarice falou, eu vou complementar uma coisinha, interpretação. E a interpretação está em tudo, né? Seja no próprio português, a legislação, na matemática, o que o pessoal tem muito, né, que é o famoso passado português para o matematiquês, né? Sair daquela questão, daquela situação, problema e colocar em forma de equação, mas também acontece em conhecimentos pedagógicos. Aliás, né, é um grande desafio da gente falar assim, o que a gente, né, pode estar estudando antes de sair um edital. Então, por isso eu apresento para vocês a professora Selma, né, nossa professora aqui de conhecimentos pedagógicos, tá? E aí, Selma, me diz um pouquinho sobre você e essa parte de como que a gente, o que a gente estuda, como que a gente vai, né, passando todo esse processo, o que a gente precisa saber, estudando antecipadamente conhecimentos pedagógicos, e o que os alunos também enfrentam de dificuldade para ter esse estudo contínuo em pedagogia. Não sei se você me conhece, meu nome é Selma, professora de carreira, professora que passei por todos os níveis da educação infantil, para o fundamental, para o médio. Agora, né, já aposentada da escola, aposentei como diretora, supervisora também, e eu estou trabalhando no ensino superior e trabalhando nos cursos preparatórios. Mas estou passando aqui para falar uma coisinha para vocês. Coisinha? Não, acho que é uma coisona, é algo muito importante. Toda a minha carreira é baseada em concurso público, que eu me preparei, que eu estudei e que eu consegui os cargos. Agora é sua vez. Qual que é o maior desafio para se preparar para um concurso público na nossa área? Eu trabalho com o conhecimento pedagógico, aquilo que é específico da educação. Na minha opinião, a maior dificuldade é você entender qual é a linha pedagógica daquela prova. Por quê? Porque para compreender qual é a linha pedagógica de uma determinada prova, necessariamente você precisa de uma série de conhecimentos, psicologia da educação, história da educação, avaliação, planejamento, currículo, a lista é enorme, você sabe. Para você conhecer toda essa teoria, você precisa de tempo de estudo, tempo de amadurecimento, tempo de compreensão. Então, a gente tem que considerar que quando sai um edital, você tem aí 2, 3 meses para estudar muita coisa. Então, eu estou aqui para defender uma ideia que, para mim, parece perfeita nesse sentido. A gente tem que estudar sempre. Porque há uma coerência, né? Uma bibliografia, ela traz uma coerência interna e ela traz um alinhamento com a pedagogia. E daí que, mesmo sem o edital, a gente sabe onde é que começa. Então, eu penso que é preciso um bom plano de estudos. É preciso estudar de forma consistente
num tempo maior, para sanar questões, lacunas da nossa formação. Porque uma bibliografia, ela é mais do mesmo, se você já estiver preparado. Então, a gente precisa aceitar isso, entender que somos professores. Professores estudam. Então, a gente, antes de mandar alguém estudar, a gente precisa assumir isso para a vida. Se manter atualizado em pedagogia é um desafio gigantesco. Já sabe, né? Então, vem estudar de forma prolongada, no sentido de que nenhuma prova vai te pegar de surpresa, vai te assustar. Eu quero te ajudar, a equipe quer te ajudar, estamos aqui para isso, esperamos você lá no curso. Obrigada. Obrigado, Selma. E podem ver, né? De novo, batendo no planejamento, na organização. E eu acho que uma grande parte que a gente pode citar aí é de que forma, com quais materiais, né? A Selma colocou aí temas importantes que a gente tem que ter aí como base na parte dos conhecimentos pedagógicos, mas aí eu te pergunto, aonde que eu vou encontrar esses materiais? Aonde que eu vou encontrar aulas? Aonde eu vou encontrar exercícios que realmente destinem aquilo que vai fazer sentido, que vai fazer diferença em toda a minha preparação, né? Isso daí é o que a Academia da Aprovação entrega para vocês, né? Essa é a grande função de um curso preparatório para concursos públicos, tá? Entregar algo de qualidade, dinâmico, né? E direto para vocês. Ou seja, eu costumo falar muito, pessoal, eu venho aqui sempre mostrar para vocês o atalho, o caminho mais fácil. Vou estar junto com vocês nessa jornada. Vou pegar na mão de vocês e vou junto. Mas quem vai dar os passos são vocês. E esses passos é a partir dos estudos, correto? Aliás, esses materiais, só para vocês verem, eu vou passar aqui o videozinho do Nilson, né, falando um pouquinho dos nossos materiais. Ele que conseguiu um primeiro lugar em Valinhos e também conseguiu um primeiro lugar em Poá. Diz aí pra gente, Nilson. Pessoal, eu me chamo Nilson, eu fui o primeiro colocado no concurso da Prefeitura de Valinhos para o cargo de diretor de unidade educacional. E eu estou gravando esse vídeo aqui para agradecer a Academia da Aprovação, o curso do professor Ítalo, que é uma plataforma que conta com materiais dinâmicos que vão auxiliar você ao tão sonhado ingresso no serviço público. Obrigado, Academia da Aprovação, obrigado, Ítalo, e obrigado, professores. Uma equipe extremamente qualificada. Isso serve, pessoal, não só para quem está preparando para áreas educacionais. Outras pessoas também vêm até mim justamente por conta desses conteúdos, desses materiais, desse suporte que a gente dá. Igual aconteceu com a Carla, que pegou um 4º lugar em Bragança Paulista para o cargo de fonoaudióloga. Fala aí, Carla. Olá, passando aqui para agradecer ao professor Ítalo e à Academia da Aprovação. Fiquei em 4º lugar no concurso aqui de Bragança Paulista, da Prefeitura, do cargo de fonoaudióloga. É o 2º concurso que eu sou classificada. O primeiro já fui chamada, né, já assumi o cargo de funcionária pública. E novamente eu fui classificada e agora estou aguardando aí chamar, né, para a gente assumir 2 cargos de 20 horas. E graças ao conteúdo que eu pude estudar com eles, foi essencial para que eu fosse classificada novamente. Obrigada. Então vejam só, pessoal. Eles vêm falando tudo isso para nós, né? E eu volto no ponto inicial de como eu comecei o vídeo, né? Pontos que você tem que levar em consideração. E aí, por exemplo, quando sai o edital, né? Então a gente falou de planejamento, materiais adequados, revisões, simulados e assim por diante. Mas aí vem um grande ponto, né? Igual eu tinha falado da Selma, esses materiais de qualidade, né? Que eu falei que nós entregamos e tudo mais. Você encontra isso na internet? Encontra. Muito. Só que a grande dificuldade é em relação ao tempo. O que identificar que é de qualidade e o que não é de qualidade? Porque você vai achar muito mais de não qualidade do que de qualidade, que vai te direcionar realmente aos estudos, às explicações que você identifica com a didática e tudo mais, né? Inclusive, eu sempre faço lives aqui, assim como toda a equipe aí que você acabou de conhecer, né? A Selma, a Clarice, o Fábio,
né? Sempre estamos presentes aqui no YouTube, podendo fazer lives aí para vocês, para quem não tem, né, aquelas condições de estar investindo um valor nos estudos, né, que a gente sempre fala disso, né, o governo tem 18%, né, por cento da renda dele deveria ser destinada à educação. E eu falo, e você, destina 18% para a educação? Você faz isso? Então é um ponto aí que a gente tem que levar, todo mundo deveria estar fazendo isso, para estar sempre se atualizando, que nem a professora Selma falou, né, e estar buscando novos rumores. Tá? Inclusive, por exemplo, o Matheus não tinha condições e, mesmo assim, veio até mim, sempre convocando aí, assistindo os vídeos no YouTube e conseguiu diversas aprovações, né? Foram mais de 9 aí nesse último ano. Diz aí pra gente, Matheus, conta um pouquinho dessa história. Opa, professor, só vim aqui te agradecer por todos os seus ensinamentos que você tem me passado através do YouTube. Eu conheci o seu canal somente esse ano, porém a minha vida ali na matemática, ela mudou completamente. As técnicas que você ensina, eu nunca tive acesso, eu nunca nem imaginei que seria possível resolver as questões dessa forma. Você me ajudou a melhorar minha média de matemática, que antes era entre 3 e 4 acertos mais ou menos, e hoje eu tenho uma média entre 8 e 9 acertos, praticamente mantenho essa constância nos concursos, e já cheguei até gabaritar esse ano. Você faz parte das minhas aprovações. Esse ano eu consegui passar no processo seletivo de agente de organização escolar de Campo Limpo Paulista, passei em 7º lugar como educador infantil de Jundiaí, fiquei em 15º como professor de Itapevi, e na primeira fase de Santo André, a minha nota está entre as 20 primeiras. Então, eu acredito que estou bem encaminhado para a segunda fase. Só tenho a agradecer por todos os seus ensinamentos e eu recomendo para todo mundo. E eu pretendo continuar estudando e agora com condições, né, a garantir o seu curso, que eu tenho certeza que será ainda melhor. Obrigado, Matheus, pelo seu depoimento. Fico muito feliz. Já está junto conosco agora. Tá? E mais do que isso agora, né, pessoal? Então, estamos indo parte a parte e agora a gente vai falar um pouquinho desses estudos, né? Ou seja, os materiais, os vídeos, né? E principalmente a prática. Por isso eu chamo de novo você, Fábio. Me fala um pouquinho, né, aí da língua portuguesa e como que a gente consegue proceder os estudos e também como praticá-los. Por que você acha que a prática é tão importante? Oi, Ítalo. Então, essa pergunta de como o aluno deve proceder nos seus estudos. Eu falo para o aluno que essa necessidade de estudar, mesmo que não seja diária, mas que seja um tempo muito bem aproveitado, né, ele é uma ferramenta muito útil. Por quê? Porque se eu só observar um tema hoje, né, o conteúdo, seja lá, né, e só vê-lo daqui algum tempo, na véspera da prova, certamente eu irei me confundir, aplicar de maneira errada. Ora, dentro da língua portuguesa, o aluno vivenciar, eu falo para os nossos alunos o quê? Eles vivenciarem o português, analisarem o português no dia a dia, é evidente que a prova será uma mera aplicação. Ele vai saber solucionar aquilo que for pedido para ele. Então eu digo a todos, quando termina as nossas aulas, né? Olha, estudem, façam, revejam, resumam aquilo que nós aprendemos na aula. Por quê? Porque esse estudo não seja diário, seria legal se fosse diário, né? Mas sendo em um tempo bem curtinho, mas muito bem aproveitado, vai sim trazer resultados e benefícios para os nossos alunos quando chegar a hora desse. Então, Ítalo, o que eu falo para os meus queridinhos? Olha, o estudo tem que ser regrado, tem que ser revisado, tem que ser aplicado. Se a gente não aplicar aquilo que a gente aprendeu, reconheceu, viu? Aí fica difícil. Vai chegar na hora, vai dar um branco, vou falar, meu Deus, o que eu faço agora? Então esse dia a dia, esse acompanhamento íntimo que você mesmo vai fazer, né, dos seus estudos, é o que vai trazer essa segurança na hora da prova. Certo aí, Ítalo? Estamos por aqui, meu querido. Perfeito, adorei. Esse exemplo do bolo foi o melhor, né? E eu falo a mesma coisa para matemática, né? Muita gente sai da aula falando, professor, entendi tudo. Aí chega, vai praticar e fala, professor, fui praticar, eu cheguei no momento da prova e não consegui, né?
Por quê? Porque passou muito tempo, né? E depois de ter passado muito tempo, infelizmente, eu falo que o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele não quer gastar muita energia. Ou seja, né, ele coloca numa caixinha lá de esquecimento. Por isso é importante a gente estar praticando a todo momento. Tanto que eu sempre deixo exercícios na plataforma que o pessoal está praticando, né? Montar ali o cronograma com revisão para não deixar que caia nisso. E para a gente não ficar só no português e na matemática, vou passar agora para a Selma. Selma, me fala um pouquinho aí de como que é esse procedimento de estudos aí em conhecimentos pedagógicos. Estava pensando em vocês que estão se preparando para um concurso na área da educação, que é a minha área, né? Como é que se estuda? Como é que se estuda aquele mundo de livros, aqueles vários autores que a gente tem para estudar para cada prova, para cada concurso que a gente precisa fazer? Primeira coisa que tem que fazer, gente, é identificar a linha. Identificar a linha é perceber, teoricamente, se ali há uma ideia socioconstrutivista, ali há uma vinculação com a ideia da escola da ponte. Você precisa ter uma referência para compreender com clareza qual é o profissional da educação que a rede, seja ela qual for, quer contratar. Vou dar um exemplo prático para você entender melhor. Avaliação. Você precisa entender sobre esse assunto. Em que ponto a pedagogia está? As pesquisas, os estudos, as publicações, os vários autores. O que é que eles pensam sobre isso? E ainda falando de avaliação da aprendizagem é uma coisa, avaliação institucional é outra coisa. É muita coisa, né? Falando em coisa, desculpe o jeito de falar, mas é assim, essa imensidão de conhecimento que você precisa para fazer uma prova num concurso dentro da área da educação, implica em muito conhecimento, implica, eu diria, em criar intimidade com aquele conteúdo. A intimidade, ela só vai nascer da aproximação e do envolvimento real que você tenha com aquilo. Isso leva tempo. Pensa nisso, pensa em tudo, né, que tem nessa área tão ampla, tão linda que é a pedagogia. Vamos estudar? Bom, pessoal, vocês estão vendo a importância da gente estar estudando continuamente, né? Eu colocaria a língua portuguesa, que é para o nosso dia a dia. Legislação é outra disciplina que eu falo que é para o nosso dia a dia, principalmente se for legislação educacional e você é professor, tem que estar todo momento atualizado, verdade? Mas me diz aí, Clarice, agora, como que é essa parte de legislação educacional, estar fazendo essa prática de estudo aí continuamente? Por que dessa importância na legislação educacional? Obrigada por fazer essa pergunta, né? Qual a importância do concurseiro estar sempre estudando legislação? A legislação, ela cai em diversas áreas, né? Ela se enquadra em áreas fiscais, tributárias, cartorárias e educacionais. Nas áreas educacionais, elas são as leis que regem o nosso comprometimento e práticas pedagógicas, também adequando às diretrizes vigentes no momento que o concurseiro está prestando esse concurso. Então, para o concurseiro, ele é uma das matérias que podem dar o diferencial na sua curva de acertos, permitindo que ele se destaque dos outros candidatos. A legislação é um norte, uma bússola muito importante para que o profissional do cargo da área possa estar se adequando e praticando corretamente o seu papel dentro do cargo com que ele está tentando ali a vaga no momento do concurso. Portanto, todas as bancas, todos os concursos vão lhe cobrar legislação. Legislação é importante até para você, cidadão, entender quais são os seus direitos.
Perfeito. Aliás, também vou falar, né, para Sabrina comentar um pouquinho sobre isso. Ela foi outra que estudou e estuda aqui com a gente na Academia da Aprovação, conseguiu o primeiro lugar e não para, tá bom? Pegou o primeiro lugar aí em Cabreúva e não para porque quer objetivos maiores. E ela sabe que esse estudo contínuo faz muita diferença. Não é verdade, Sabrina? Passando para agradecer a todos os professores da Academia da Aprovação que me ajudaram a conquistar o primeiro lugar em Cabreúva e outras classificações. Faz um tempinho já que eu estou estudando, né, com a academia e não pretendo parar. Obrigada, viu? E sucesso para todos. Portanto, vejam como é possível. Se você quer realmente conquistar o seu sonho de ser aprovado e nomeado, porque aqui eu só não procuro aprovação, eu procuro a sua nomeação, tá? Você conquistar aquele sonho que você quer. Assim como aconteceu com a Fernanda, em Atibaia. Aliás, em Atibaia, que tiveram 88 aprovados, 45 vieram aqui da Academia da Aprovação, né? E isso, para mim, é uma alegria enorme. Não para fazer o nome da empresa, mas sim por saber que eu passei ali por uma jornada com eles, que eles conseguiram essa mudança de vida, conseguiram atingir os seus objetivos. Uma delas é a Fernanda, que conseguiu conquistar o seu sonho. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda. Estou aqui para agradecer ao Ítalo e também a sua equipe Contando Matemática, que me ajudou a conquistar um sonho. É através desse curso e também a Deus, primeiramente, que eu fui aprovada no concurso de Atibaia. Então, se vocês têm alguma dúvida, podem confiar que é um curso que vai te ajudar muito a ter uma preparação melhor para passar no concurso. Muito bem. Então notem que é possível. Por isso que eu convido você a participar dessa jornada e você começar já a estudar agora para um próximo concurso, tá? E eu nem estou falando de pré-editão. Fazer esse estudo contínuo, igual os professores falaram, os nossos alunos comentaram, certo? A gente tem os estudos contínuos, com 3 aulas por semana. Segunda-feira com matemática, terça com português, quinta com conhecimentos pedagógicos e específicos, né, que aí entra pedagógicos e legislação, para que você consiga realmente estar a todo momento, né, se preparando. Ou seja, pegando os materiais, indo à aula, tendo aquela obrigatoriedade do horário, porque isso faz com que você se policie, né, e consiga fazer essa organização. Além dos outros períodos, você ter os exercícios para poder praticar e não cair no esquecimento, tá? Tanto que eu nomeio esse curso como caminho da nomeação, porque ele vai te levar à nomeação. Então eu ofereço ele, né? Vamos lá, vamos colocar os nominhos aqui. Matemática do zero, né? Que eu comentei com vocês, é um curso que começa literalmente do zero. Até vou mostrar ali na plataforma para vocês, para que fique mais fácil de vocês entenderem. Vejam só, o curso aqui Matemática do zero. Nós temos um cronograma para ser seguido. Lembra que o planejamento é super importante. E dou de bônus as aulas de técnicas de chute. Aquelas aulas que fazem você ganhar pontinhos extras na prova, né? Ela não substitui os estudos, mas faz muita diferença. É por isso que muitos dos nossos alunos aí conseguem as primeiras posições, graças a esses pontos extras. E claro, é sempre bom você saber aonde que você está no caminho. Por isso, a avaliação diagnóstica. A primeira coisa que você faz ali no curso. Dou ali 70 exercícios, diversos assuntos, diversos temas, com diversos graus de dificuldade, para que você consiga estar fazendo e eu te dou esse feedback para você saber qual é aquele tema que você tem encontrado maior dificuldade, tá bom? E daí, a partir daí, ó, tudo aqui bonitinho para vocês. Tá, ó, o assunto 1, o assunto 2 de matemática, olha aqui que eu falei aqui, ó. Ó no assunto 1, operações básicas. O assunto 2, divisão, e assim por diante, tá? A gente consegue estar passando por todos eles, só para vocês terem ideia da quantidade aqui de conteúdos que a gente acaba estudando na matemática, certo? E vejam que a plataforma é super dinâmica, organizada ali para vocês. Isso acontece no Matemática do Zero, que eu falei que é o primeiro curso. O português de A a Z, o nome também já diz tudo. Vamos iniciar do A, né? Para a gente poder estar passando por todos os assuntos que são cobrados em concursos públicos, né? Com o nosso mestre Fábio.
Também a parte de pedagógicos e de legislação, né, com a Selma, com a Clarice. Além disso, eu também vou estar divulgando simulados quinzenais como bônus para vocês. Então, a cada 15 dias, vocês vão ter um simulado de alguma banca aí para estar fazendo. A gente prepara com muita calma, com muita cautela, tá? Para vocês realmente praticarem, porque existe uma outra questão, né? A emocional, né? Na prova. Quantas pessoas falam, professor, eu testei, eu fiz várias questões, acerto 180, 90%, chega na hora da prova, acerto 60%. Está pecando no emocional, né? Então, para isso, eu também vou oferecer um curso bônus para você, o Mindset, tá? Quem adquirir Caminho da Nomeação vai estar ganhando esse Mindset, curso inteiramente gravado, você vai ter aí ilimitadamente para você poder estar assistindo e se preparando, né, para o preparo da prova, vamos dizer assim, certo? Além disso, também temos a redação nota 100, né, que vai intercalar ali com português de AZ, você vai ter 3, 4 aulas de português, aí uma aula de redação, e que nem eu falei, sempre acaba cobrando um ou outro concurso de redação, então é bom que você esteja ali preparado com a sua organização e tudo mais, igual o nosso professor Fábio falou para vocês ali na primeira participação, tá? Sabem argumentar, né, mas vamos colocar isso no papel. E para isso, a gente vai estudar, então, 3 vezes ao vivo por semana, das 8 às 10 da noite, certo? Essas aulas, se você não conseguir entrar, sem problemas, né? Acredito que você já saiba, mas se você não sabe, a gente grava essas aulas e disponibiliza na manhã do dia seguinte, tá? De manhã, essa aula já está disponível. Então, você teve aula, por exemplo, Matemática do Zero hoje, tá? Uma segunda-feira. No dia seguinte, terça-feira de manhã, essa aula está disponível na plataforma e vai ficar disponível para você aí pelo tempo de acesso, certo? Por que tempo de acesso? Porque eu vou te oferecer 3 pacotes para que você consiga aí estar fazendo toda essa preparação conosco. Então vamos começar aí pelo nosso pacote do Plano Prato. O que vem de ser o Plano Prato? Você vai ter direito a tudo isso daí, certo? 100% do que eu estou te oferecendo, do que eu acabei de falar para vocês, e vai ter 1 ano de acesso. Em 1 ano, praticamente a gente faz 2 ciclos desse daí. A gente vai ter praticamente 2 vezes Matemática do Zero, 2 vezes o Português do AZ, 2 vezes a parte de redação, 2 vezes... Ou seja, você não vai parar a nenhum momento. E aí, qualquer edital que você sair, você vai estar conseguindo, tá? E aí, você vai ter o valorzinho de R$ 99,90 por mês. R$ 99,90 por mês, você leva esse pacote do Plano Prata, certo? Aí temos o Plano Ouro, né? E que vem ser o Plano Ouro? Ele, além de você, né, ganhar tudo isso, já tem no Plano Prata, você vai ter 2 anos de acesso. E além disso, para qualquer edital que sair, você queira se preparar também, né? Vamos supor que saia um edital de Paulínia, né? E você fala assim, nossa, professor, agora em Paulínia tem várias legislações principais, tem uma parte aí, quero estudar focado, veio a banca FGV, quero estudar focado na banca FGV, vocês vão estar dando esse curso também, eu quero estar participando porque agora tudo está sendo focado na banca e tudo mais. Você também vai ter 50% de desconto. Então, para quem for do Plano Ouro, vai ter 50% de desconto na aderência de qualquer curso que for aderir dentro dos 2 anos, certo? E aí, esse valor sai a R$ 124,90, 12 vezes de R$ 124,90. Você paga 12 meses, mas vai ter acesso a 24, você vai ter 2 anos aí, certo? E para quem quiser algo a mais, um acompanhamento individualizado aí comigo, todos os passos para estudo. Por exemplo, você vai fazer um concurso, você quer fazer um concurso de vinhedo e já quer começar a se preparar, né? Por onde que eu começo, professor? Ó, tenta olhar aqui minha dificuldade, vamos montar uma organização para mim e tudo mais. Aí vem com a mentoria, por isso o Plano Diamante, certo? E aí você vai ter, além de tudo isso que você já tem no Plano Ouro, ainda tem a mentoria e ainda um livre acesso na plataforma. Qualquer curso que a gente abrir, você vai poder ter ele. É só você falar, Ítalo, quero participar desse curso. Além de estar fazendo a mentoria individualizada, e nada mais é do que você ter os encontros aí comigo. A gente vai ter aí pelo menos 10 encontros, tá? Só nós dois, para poder estar discutindo aí o seu objetivo e a gente alcançar esse objetivo, certo? Então, esse daqui sai mensalmente a R$ 249,90, tá bom? 12 vezes R$ 249,90.
e aí você também tem 2 anos de acesso, tá bom? Para quem se interessar, por exemplo, só do Matemática do Zero eu consigo estar fazendo a parte para vocês, e aí ele sai a 12 de R$ 59,90, tá bom? Então aí você tem a opção, então, só do Matemática do Zero, você tem a opção do Plano Prata, a opção do Plano Ouro e a opção do Plano Diamante, certo? E aí eu conto muito com vocês, para vocês estarem junto comigo nessa jornada. Dia 30 de setembro, eu abro a nossa primeira aula do Matemática do Zero, tá? Tudo certinho. Tanto que se você ficar com dúvidas, tá? Pode estar chamando aqui, ó, o Lucas. Conversa aqui com o Lucas, telefone 11 99879 5658, tá? Chama ele, tira suas dúvidas, tá? Vê qual que é o pacote que mais compensa para você estar juntos conosco nessa jornada, tá bom? Ah, professor, e se eu quiser começar depois, eu posso? Pode, porque lembra que eu falei que todas as aulinhas ficam gravadas? Então você pode estar começando depois. Ou se não, aí nos outros ciclos também sem problemas nenhum, tá? Mas lembre que quanto antes você iniciar os seus estudos, mais perto da vaga você vai estar, bom? Então conte comigo, conte com toda a equipe, conte também com a nossa performance para que a gente esteja juntos comemorando a sua aprovação aí no próximo concurso, tá bom? Vamos estar juntos. Eu falo que a gente é parceiro a partir do momento que você faz a sua matrícula, porque eu quero aí estar me emocionando junto com você no momento que você conquistar, certo? Claro, estou deixando aqui o link desses cursos, desses pacotes, aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai ter ali, ó, Matemática do Zero, Plano Prata, Plano Ouro, Plano Diamante, também com toda a descrição do curso, tudo que a gente vai estar abordando, literalmente é tudo, né, pessoal? Daí a gente não deixa nada para trás, tudo que a gente fala, a gente oferece, sempre oferece mais ainda, né? Mas aqui é 100%. Você pode ver, eu passei aí por diversos depoimentos para vocês que conseguiram realizar o seu sonho, e você vai ser o próximo, certo? Então, se ficou na dúvida, chama o Lucas. Não ficou na dúvida, confia no nosso trabalho, vai no link aqui embaixo do vídeo, né? Clica nele, pode ver o descritivo, né? A nossa ementa, tá tudo ali detalhada para você, né? E bora participar. Inclusive, vocês também vão ter um grupo VIP, justamente para a gente poder interagir, tirar as dúvidas, tá? E a plataforma também já oferece todo esse patamar para vocês, certo? Então, muito obrigado e até o curso.